O Homem que Incomoda, um filme de drama e fantasia de 2006, onde o Andreas acorda em um apartamento que não conhece em uma cidade estranha e não faz a menor ideia de como ele foi para lá. Ele acaba se acomodando na vida nova, criando laços e aos poucos percebendo algo sinistro envolvendo os moradores dessa cidade. Eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos a mais uma história. Tudo começa em uma estação de metrô, onde o Andreas estava de vela só observando um casal se beijando. Dá pra ver claramente que era um beijo muito estranho e sem paixão alguma. Eles parecem estar sendo obrigados a fazer aquilo, então o Andreas pensou um pouco e decidiu pular nos trilhos do metrô. E aqui a história começou e nós voltamos algumas semanas no meio do deserto. E um cara estava pendurando algumas placas de boas-vindas em um posto de gasolina abandonado. E logo em seguida um ônibus chega ali. O Andreas desceu e ele estava bem desarrumado. Não tinha ideia do que estava acontecendo. O velho tirou a placa e leva ele para a cidade enquanto começa a conversar sobre algumas coisas que não faziam o menor sentido para ele. Todo aquele local era impecável, muito pacífico. E vocês sabem, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. O Andreas ganhou um apartamento para ele e até mesmo um emprego como contador antes de ser deixado sozinho ali por conta própria. O apartamento dele era bem pequeno e tem um espaço bom para apenas uma pessoa. Lá tinha alguns móveis e também algumas roupas. O Andreas, ainda sem entender exatamente nada do que estava acontecendo, tira a barba e vai para a cama. Então no outro dia, ele foi para o seu trabalho em uma empresa muito renomada, e ele conheceu algumas pessoas e recebeu um dinheiro para começar o seu dia de trabalho. E ele também foi levado para o seu escritório. E como seu apartamento, o seu escritório também era bem pequeno e também tinha apenas o necessário. O Andreas passou o dia trabalhando, que consistia em digitar números apenas. Ele fez uma pausa para almoçar e foi para um banco que fica perto do escritório. E no caminho de volta para casa, ele viu algo tenebroso. Alguém se jogou dos prédios e se estrepou no portão. E ninguém que estava passando do lado se importa com isso. E o pessoal simplesmente ignora aquilo e continua suas vidas, enquanto dois homens vêm retirar o corpo dali. Eles não têm cuidado e tratam o cara como se fosse lixo mesmo. Então, depois de ir pro escritório, o Andreas fica olhando pela janela e vê que não tinha mais nada lá embaixo. Era como se não tivesse acontecido nada. Depois do trabalho, o Andreas vai até um bar beber um pouco, mas ele não se diverte nada e ele reclama que o álcool dali era muito fraco e não fazia efeito algum. Então, ele foi ao banheiro. Tinha um homem lá sentado no chão e mais alguém atrás do box, e eles conversam um pouco. Mas eles foram interrompidos quando os outros dois homens entraram no banheiro. Então depois de sair dali, o Andreas resolveu seguir o cara que estava dentro do banheiro. Ele então viu o homem entrar em um prédio e ele acende a luz do porão desse prédio. Lá saiu uma música que ele gostou de escutar. E após isso, o Andreas começou a viver uma vida muito chata e monótona. A rotina era literalmente a mesma coisa todos os dias. E depois do trabalho, ele assiste TV enquanto come uma comida que não tinha gosto algum. E um dia, ele simplesmente decidiu que iria fazer algo diferente. Então ele deixou o cortador de papel cortar o seu dedo. E quando seus colegas de trabalho viram aquilo, eles dão uma olhada nele e não se incomodam com o fato dele ter perdido o seu dedo. E o pessoal só fica perguntando do porquê ele estava sentado no chão. O Andreas então acabou desmaiando porque ele perdeu muito sangue e acordou depois com a mão toda enfaixada. Ele estava na parte de trás de um carro e o pessoal deixou ele no seu apartamento sem falar nenhuma palavra. E quando o Andreas chegou dentro do seu apartamento e foi dar uma olhada na ferida, ele ficou completamente chocado e abismado com aquilo. Porque ele descobriu que seu dedo estava ali e estava muito bem, tinha apenas uma cicatriz e nada mais. Então, querendo respostas sobre tudo o que estava acontecendo, o Andreas resolveu dirigir até o posto de gasolina abandonado onde ele chegou. Então, ele observa aquele homem colocar a placa para uma pessoa nova que estava chegando. E quando o ônibus chegou ali de fato, o Andreas resolveu seguir ele com o seu carro. Mas não demorou muito e ele de fato se afastou e o Andreas não sabia mais para onde ir. Então ele voltou para o seu trabalho e ele encontrou o seu chefe no seu escritório. Ele disse que queria que ele fosse feliz e ele permite que o Andreas faça qualquer coisa que ele precise. Ele também poderia ficar o tempo que ele quisesse no almoço. Simplesmente não tem problema, ele pode fazer isso. Mas o Andreas falou que estava tudo bem e rejeita tudo que ele estava disposto a dar. Ele almoçou no refeitório da empresa e se juntou à mesa com os seus colegas de trabalho.
ele conseguiu se encaixar na conversa deles, que era sobre móveis, e isso deu a chance dele ganhar um convite para um jantar. Então depois do trabalho, ele foi comprar algumas roupas e também uma garrafa de vinho. E aqui, ele passa daquela janela daquele homem que ele viu no bar naquele dia. E ele tenta escutar aquela música de novo, mas quando ele começa a cabeça muito perto da janela, aparecem aqueles dois homens que tiraram o corpo da grade no outro dia. Eles chamam a atenção dele pelo comportamento estranho. E mais tarde, durante o jantar, o Andreas conheceu a Annie, que é uma designer de interiores. Os dois se deram muito bem e eles concordam em ir em um encontro quando der. Então assim que o jantar deles ali acaba, o Andreas só pegou e levou ela para casa. E eles de fato nem precisaram de um encontro e ficaram juntos. A vida do Andreas a partir desse momento começou de fato a melhorar e ele ficou de bom humor. Ele comprou um carro e foi até mesmo morar com a Annie. Os dois começaram um projeto para redecorar a casa inteira. E quando eles terminam, eles fizeram um jantar para seus amigos. Mas nós começamos a ver que essa felicidade não durou por tanto tempo, porque o Andreas voltou a ter aquela rotina tediante e chata. Ele sempre tem conversas chatas e as noites com a Annie são bem robóticas. É quase como se tudo tivesse programado para acontecer dessa maneira. Então, tem uma noite que o Andreas não conseguiu dormir e ele fez um café. Embora não tivesse sabor, ainda era café. E quando a Annie veio ver o que aconteceu, ele tenta contar pra ela sobre o pesadelo que ele teve, mas a Annie só diz pra ele não falar isso e volta ao assunto da casa. Então alguns dias depois, o Andreas começou a prestar atenção nos seus colegas de trabalho e ele reparou em uma loira ali e decidiu chamar ela pra sair. Então ele ligou pra Annie e disse que precisava fazer horas extras, e o Andreas levou ela pro cinema. O filme que eles assistiram é muito triste, mas ele é o único a chorar aqui, e ela continua como se ela fosse um manequim. Então o Andreas, depois disso, levou ela pra casa e foi ousado em perguntar se ela queria ir pro fight com ele, e ela aceita e os dois começam a se beijar. Então os dois começaram a ter um caso secreto, e depois de um tempo, eles não queriam mais esconder isso. Então depois de passar um dia inteiro chato com a Annie na frente da TV, o Andreas diz pra ela que encontrou outra pessoa e que gostaria de terminar. A Annie não parece se incomodar nem um pouco. Ela então pede pra ele esperar até sábado para que ele pudesse se mudar, porque nesse dia eles vão receber uma visita e ela não queria fazer desfeita. Então depois desse jantar, o Andreas foi visitar a menina que ele estava tendo um caso, e ela se chama Ingeborg. Ele surpreendeu ela com flores e faz até mesmo uma surpresa em um restaurante bem bonito que vai atender apenas os dois. O Andreas então diz que ele deixou a Annie, mas ela não pareceu muito animada. Ela parece bem confusa porque ela não achava que ele estava em um relacionamento sério. E ela diz que também estava saindo com outros caras, e o Andreas pede para ela se livrar deles e ir morar com ele. Ela diz que não se importaria em fazer isso, mas ela não estava muito entusiasmada com essa situação. Ela só estava curtindo e deixando tudo fluir. O Andreas tenta fazer ela dizer que gosta dele mais do que os outros e que ele era especial, mas ela diz que todos eram iguais para ela. Então aqui o Andreas resolveu sair sem jantar. E é assim que a história chega no começo, onde nós vemos ele pular no trilho do metrô. Mas ele não conseguiu se matar. Então a estação fecha e ele começou a seguir a luz no final do túnel. Então ele chegou até a cidade. Aqueles caras que pegam os corpos encontraram ele e levaram para casa sem dizer uma palavra. Quando a Ana vê ele, ela também nem reage a ele todo estragado daquela forma. É como se ele tivesse normal. O cara tava só o bagaço, mas ela ainda diz que eles foram convidados para andar de kart com alguns amigos. Então nós vamos para alguns dias depois e ele foi pro bar sozinho. E o Andreas se lembra daquele cara daquele dia. Ele decidiu que queria encontrar o cara. Ele escuta aquela música adorável saindo da sua janela. Então ele entra lá pelo corredor dos fundos e chega no porão onde encontra esse homem. O nome dele é Hugo e o Andreas precisa convencer o Hugo a deixar ele entrar ali porque o seu novo amigo tem medo de se meter em encrencas pelo que tem dentro do seu quarto. Ali também tinha uma pintura e um teto cheio de lâmpadas, e na parede tinha um buraco de onde vem a música. Ele promete que vai manter isso em segredo, e agora o Andreas tem permissão para ficar ali e escutar a música. No outro dia, o Andreas estava bem distraído, e isso chama a atenção do seu chefe. E quando o Andreas começou a falar que sente saudades de sentir o gosto do chocolate e ver crianças ao seu redor, o seu chefe ficou bem estranho e foi embora dali. Então mais uma vez o Andrea diz que vai trabalhar até tarde e começa a passar as noites no quarto com o Hugo
escutando a música e aumentando o buraco que tinha ali com várias ferramentas para conseguir escapar desse local. E de cara, o Hugo era contra isso, mas quando um cheiro gostoso começou a chegar até eles, o Hugo decidiu ajudar. Então o buraco virou um túnel, e o Andreas com o Hugo gostam de ficar ali dentro e tomar um café enquanto escutam a música. Eles também escutam o som de criança, e na manhã seguinte o Andreas foi trabalhar apenas para descobrir que foi substituído por uma pessoa nova. O seu chefe disse que ele não tinha sido demitido, mas ele estava só inspirando ele a encontrar uma nova carreira. Mas quando ele sai do prédio, ele vê que aqueles dois caras estavam esperando por ele do lado de fora. E como ele não queria ser pego, o Andreas voltou para dentro do prédio e saiu pela porta dos fundos. Então o Andreas tem todo o tempo que ele quiser agora para trabalhar lá naquele túnel. Ele ficou muito grande, que até mesmo os vizinhos começaram a sentir o cheiro e escutaram as músicas. Então, eles vieram ver o que estava acontecendo ali, mas o Hugo manda eles embora, dizendo que eles estavam consertando um vazamento. Mas os vizinhos se reuniram do lado de fora na rua. Então depois de tanto cavar, eles chegaram até o final do túnel. Então Andreas começou a enfiar a mão ali e ele saiu em uma cozinha. Ele conseguiu pegar um pedaço de bolo que tinha lá e ele começou a comer e sente um sabor maravilhoso. Ele estava tão hipnotizado naquilo que nem se importa quando os caras vieram pegar ele. Então alguns momentos depois, o Hugo foi autorizado a sair, mas o Andreas foi levado para conhecer os líderes da cidade. Então, enquanto ele era levado para conhecer os líderes, outras pessoas começaram a selar aquele buraco e deixaram o local como se não tivesse acontecido nada. Então o pessoal levou o Andreas até o posto de gasolina e deixaram ele lá. Quando o ônibus chegou, eles colocaram o Andreas dentro do compartimento onde fica a bagagem. Enquanto isso acontecia, a vida na cidade continuava normalmente, com a Anne e a garota loira, que tem um nome cabuloso, arranjando novas pessoas para serem seus namorados. E o Hugo foi pro seu antigo emprego. O Andreas então dormiu dentro do ônibus, e quando ele acorda, ele chuta a portinha e vê que ele estava em um deserto congelado. Assim, o ônibus vazou dali quando o Andreas saiu, e ele ficou sozinho naquele mundo gelado, e tudo foi finalizado aqui. O que vocês conseguiram entender com esse filme? Deixa nos comentários. A nota dele é um 7.3 e eu gostei muito dele. Então muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.